Opa, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que alegria, que prazer enorme ter todos vocês aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Verônica, Maria Laureano, José Alberto, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Maria Ângela. Colocando aqui para gravar no outro programa também. Deixa eu só conferir. Ok. Já está gravando. Ok. Gravação ok. Ok, tudo certo. Pessoal que está entrando pelo Instagram, boa noite a todos. Giovana, Maria Laureano, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria, mais uma vez, poder participar desse bate-papo com vocês e a gente discorrer a respeito aí de um assunto tão delicado, principalmente nos dias atuais, em que todo o nosso povo acaba sofrendo aí com a questão da pandemia. Gostaria, se alguém pudesse, falar se o áudio está ok, se eu estou sendo ouvido, se alguém puder colocar aí uma mensagem que o áudio está ok, ou então que o áudio está ruim. Ok, aqui também no outro programa está gravando. Ok. Vamos lá, pessoal. Boa noite, Newton. Boa noite, Newton Correia. Ótimo, a Verônica informou aqui, ó. Aqui está ok. Alaine também, aqui está ok. José Alberto, áudio ok. Maravilha, pessoal, maravilha. Só mais um minutinho para que o Instagram consiga avisar realmente todas as pessoas, mandar todas as notificações para comunicar que nós estamos ao vivo aqui, esperando a todos, tá bom? Peço a vocês, inclusive, que cliquem no aviãozinho aqui no canto direito, debaixo da tela, e mande esse convite para pessoas que vocês acham que deveriam ouvir esse nosso bate-papo. Ok? Vamos lá, boas-vindas então a todos. Desejo aí que todos tenhamos uma ótima noite. Acredito que todos já estejam aí no conforto do seu lar. Portanto, se ajeite aí no seu sofá, que dentro de mais um minutinho nós vamos entrar no nosso bate-papo, entrar no nosso assunto. Afinal de contas, foi para isso que nós viemos aqui hoje à noite, ok? Vou pedir para vocês clicarem no coraçãozinho. Isso mostra para o Instagram que esse assunto ele é relevante. E aí o Instagram vai mostrar e levar esse assunto para muito mais pessoas, ok? Coraçãozinho na tela, então, vai batendo o dedo aí no coraçãozinho. Vamos levar esse assunto aí para mais pessoas, para que o Instagram possa realmente notificar outras pessoas que nós já estamos aqui ao vivo. Isso, coraçãozinho na tela, coraçãozinho na tela. A Fausta Helena Oliveira entrou aqui com a gente. Boa noite, Fausta. Seja muito bem-vinda. Coraçãozinho na tela. Vamos fazer o Instagram levar esse assunto para um número muito maior de pessoas. Vamos lá. E quem tiver a possibilidade também de dar um print na tela e depois publicar lá no seu Instagram e me marca lá o @Fábio Turazzi Advogado, que eu vou fazer questão absoluta de compartilhar a sua postagem, ok? Espero que você goste desse nosso bate-papo e, se puder, deixe um comentário lá na sua postagem, no seu próprio story, ok? Um abraço a todos. O Alex, jornalista aqui da cidade de Orlândia. O Alex está pelo mundo aí, não sei se está em Ribeirão Preto hoje. Seja bem-vindo, Alex. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Noeli,
Ótimo, eu acho que já deu nosso tempo. Vamos lá, pessoal, vamos entrar no conteúdo, que nós temos muita coisa para falar hoje à noite, ok? Estou aqui fazendo a transmissão simultânea em 2 câmeras, então vou precisar dividir a minha atenção aqui entre todos vocês. O Denilson, boa noite, seja bem-vindo. Mariângela, boa noite. Vamos lá, não dá mais tempo para mais nada. Vamos entrar num assunto que é um assunto bastante delicado. Nós temos muita coisa para falar hoje e eu espero que, de alguma forma, eu possa contribuir com todos vocês e que todos nós, quando desligarmos os nossos telefones hoje, a gente saia com algum tipo de lição, de ensinamento. Não é minha, não. Às vezes nós vamos ter aqui, de quem participa junto com a gente, lições muito maiores do que esse simples texto que eu preparei para a gente vir conversar aqui hoje, ok? Vamos entrar num assunto delicado, que é a depressão. Nós sabemos aí que é uma doença que altera, né, o estado emocional das pessoas e vai interferir fatalmente na vida cotidiana de cada um e principalmente nas relações de trabalho também. E é uma doença que hoje, eu me lembro, há uns anos atrás, que eu fui fazer uma cliente foi fazer uma perícia, e olha só que engraçado. Quando ela passou pela avaliação do perito médico lá do INSS, sabe o que o perito médico falou para ela? Que depressão não é doença. Olha só o absurdo. Isso, eu acredito que deve ter uns de 8 para 10 anos. Ou seja, não é muito lá atrás, não. Não tem nenhuma década ainda. Eu acredito que isso tenha acontecido ali por volta de 2012, mais ou menos. Olha só, o perito falou para essa cliente, depressão não é doença. Que triste ouvir isso de um profissional da medicina. Mas, enfim, creio eu que os tempos tenham mudado e que hoje a medicina já reconheça a depressão como doença. Isso é muito triste, abala muito as pessoas sofrem com a depressão, né? E eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje... Aliás, escreve aqui para mim, escreve aqui, ó. Eu tenho uma pessoa na minha família que tem depressão, né? A gente convive com isso já há vários anos, há mais de 20 anos, e eu sei o quanto isso é duro. Escreve aí se você também conhece ou tem alguém na sua família que tem depressão. Escreve aí, ó, eu conheço alguém com depressão, ou eu tenho alguém na família com depressão, ou então eu tenho depressão. Olha só, que interessante seria a gente compartilhar a experiência de alguém que nos acompanha. A depressão é uma doença terrível, terrível. Ó, meu amigo João Batista, lá da Bahia, nos acompanha aqui. Que prazer, que alegria. Aqui, ó. A Laine está comentando aqui, ó, portanto, o que eu estou falando não é bobagem. Olha lá, eu tenho depressão, eu tive depressão, graças a Deus, e é horrível. Eu tive depressão e é horrível. E realmente é horrível, uma doença terrível que acaba com a autoestima de qualquer um, principalmente das mulheres, que são as que mais sofrem com a depressão. E olha só que dado interessante. Aquele médico que me falou há quase 10 anos que a depressão não era doença, eu me pergunto se ele se lembra, se ele se recorda ainda hoje do que ele me falou lá atrás, que a depressão não era doença, e o que ele falaria hoje diante de um dado da Organização Mundial da Saúde, que fala que existem mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo que sofrem com a depressão. Eu gostaria tanto de ouvir aquele médico, o que ele tem para me falar? A depressão não é doença, doutor? Ô, doutor, puxa vida, tomara que você não tenha ninguém na sua família e tomara que você nunca passe por isso, porque é terrível. A depressão é uma dor terrível, é uma doença silenciosa que acaba com a autoestima, ela destrói o emocional da pessoa que suporta uma depressão e muitas vezes isso ultrapassa os limites do próprio ser humano e atinge toda a família. É terrível. Só quem passou e quem passa por isso é que sabe o que eu estou falando, é que conhece a dor das pessoas que estão relatando aqui, ó.
A Maria Ângela fala que a minha mãe teve, eu tenho umas crises de ansiedade. Olha só que interessante, Maria Ângela. Esses dias eu estava lendo o seguinte: depressão é o excesso de passado. Ou seja, a pessoa se prende muito ao... Eu não sou médico, viu, gente? Pelo amor de Deus. Sou só advogado, não sou médico, mas no que eu li, no estudo científico, depressão seria, basicamente, bem a grosso modo, o excesso de passado. A pessoa se prende a algum fato que aconteceu lá atrás e carrega isso de uma forma sofrida para a sua vida. Isso é a depressão. Qual que é a diferença da ansiedade? E ansiedade, esse que vos fala tem. Esse que vos fala tem. A ansiedade é a preocupação com o futuro. É um excesso de futuro. A gente se preocupa muito com o que vai acontecer amanhã, o que vai ser o mês que vem, o que vai ser o ano que vem, daqui 5, daqui 10 anos, e esquece de viver o presente. E é por isso que nós fizemos uma série, eu não sei quem de vocês nos acompanha, mas ela fala exatamente o seguinte: o que o seu eu do futuro falaria para você hoje. E hoje à noite, terminando a live, nós vamos fazer mais um ponto de reflexão aqui. O meu, sabe o que ele falaria? Ele ia falar o seguinte: Fábio, pelo amor de Deus, vive o presente, deixa o futuro para depois, vive o presente, constrói o seu presente, que o futuro, sem dúvida nenhuma, ele vai estar semeado aí num terreno fértil, ok? Então vamos lá, dados da própria Organização Mundial da Saúde, quase 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de crises de depressão. Isso é terrível, 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 terrível. E olha só que interessante, grande parte das depressões, é claro que não são todas, elas têm origem no trabalho, justamente porque nós vivemos uma era tecnológica onde aumentou e muito o estresse por cobrança de metas, de resultados. As pressões das empresas hoje são muito grandes, são muito tensas, né? O ambiente do trabalho hoje ele é tenso, existe um assédio moral dentro da empresa, existe uma ameaça pela dispensa em razão do não atingimento de determinadas metas, né? O próprio medo hoje, diante de uma pandemia, né? Aquele que tem o seu emprego garantido tem medo de perder o emprego. E esse próprio medo gera um estresse que acaba desencadeando neste cidadão, neste trabalhador, neste segurado do INSS, uma depressão. A própria jornada exaustiva, né? Aqui, ó, a Solange comenta aqui, ó, verdade, piora o problema. Eu tenho decorrência do trabalho. Aqui, ó, pronto, encontramos uma pessoa, Freud 809. Ela falou aqui, ó, ela tem depressão e decorre do trabalho. Por quê? Hoje em dia nós vivemos num ambiente universal de muitas cobranças, muita exigência, cobrança por meta, que o diga ao pessoal dos bancos, os bancários. É terrível saber que depois de anos e anos prestados de trabalho para uma instituição bancária, aquele trabalhador, quando se aposenta, ganha de presente um estado depressivo. E aí, talvez, tudo aquilo que ele acumulou, financeiramente falando, ele vai ter que colocar isso tudo num tratamento médico, na compra, na aquisição de remédios. É terrível, realmente, terrível. O pessoal ainda está entrando, Amanda, Walter, Simone, sejam todos bem-vindos. E vamos continuar falando aqui, coraçãozinho na tela, clica o dedo no coraçãozinho, pessoal. Isso mostra para o Instagram que o assunto é relevante, o Instagram vai distribuir isso para o maior número de pessoas, ok? Convide também aquela pessoa que você acha que deve ouvir aqui e participar conosco desse assunto, depressão e os benefícios por incapacidade. Vamos falar agora sobre a depressão no que diz respeito aos sintomas da depressão. Por quê? Quando a gente fala em benefício por incapacidade, nós vamos perceber isso um pouco mais adiante, a importância de saber identificar com bastante clareza, os sintomas trazidos pela depressão. Eu separei alguns aqui para a gente comentar e, obviamente,
Quem puder participar, Amanda Malaquias, está lá em Uberaba. Amanda, seja bem-vinda. A Amanda Poli já está presente, agora a Amanda Malaquias. É uma alegria ter todos vocês. A minha esposa Gisele, eu vi entrando aqui. Oi, Gi, seja bem-vinda. O Bernardinho certamente está assistindo. Amo vocês. Vamos lá? Vamos voltar ao assunto, falar um pouco sobre os sintomas trazidos pela depressão, que é extremamente interessante que nós conheçamos todos eles, porque mais adiante nós vamos entender qual a necessidade de identificar e de pontuar todos os sintomas trazidos pela depressão. Eu separei alguns aqui, ó. A diminuição do prazer, ou seja, a diminuição do interesse das atividades diárias. Quantas pessoas a gente não conhece? Eu sei o que eu estou falando, eu tenho depressão na família, caso de depressão na família, que a pessoa acorda de manhã e não tem vontade para fazer nada. Aliás, a pessoa não tem vontade sequer de sair da cama. Quem tem depressão, quem já se manifestou aqui, quem nos acompanha e atravessa uma crise de depressão, ou que tem alguém na família que tem depressão, vai concordar comigo. A depressão, em muitos dias, impede sequer a pessoa de ter a vontade de levantar da cama. É terrível. E eu separei mais alguns aqui, ó. A falta de humor, a variação de peso. Algumas pessoas perdem muito peso em razão da perda do apetite. Outras pessoas, no sentido contrário, ganham muito peso porque tem um aumento de apetite desenfreado, principalmente as pessoas que, além da depressão, também têm ansiedade. A ansiedade causa isso. A insônia. Tem pessoas que deitam na cama e não conseguem dormir. E tem pessoas que ficam na cama o dia todo, sem conseguir dormir. Já outras pessoas têm um excesso de sonolência, tem uma letargia, ou seja, a pessoa não consegue, muitas vezes por efeito de medicamento, né? A pessoa está ali sonolenta, ela não consegue acordar praticamente para nada. E outras pessoas já não conseguem dormir. Tem pessoas que ficam agitadas, é agitada o dia todo, tem um excesso de agitação, outras já são mais prostradas, ficam o dia todo ali escorado em algum móvel, numa mesa, numa cadeira. Aqui, ó, a Lani está comentando, ó, nem banho eu tinha vontade de tomar. Odiava gente em casa. Puxa vida, olha só, a Ana Rita comentando que tem pânico. Frois aqui, ó, eu ganho peso, a ansiedade é muito elevada. Pois é, eu também tenho uma ansiedade grande, viu, Lani? É terrível, terrível, terrível. Doutora Nayara Bueno, seja muito bem-vinda, minha amiga doutora Nayara Bueno. Que grande alegria ter vocês todos por aqui. Outros manifestam sintomas de perda de energia. Né? A Laine comentou aqui, ó, que ela mal tinha vontade de tomar banho. Olha só a que ponto que chega uma pessoa contaminada por essa doença terrível que é a depressão. Diminuição da capacidade de pensar e de se concentrar. Muitas pessoas não conseguem, e aí acaba comprometendo a sua qualidade e a capacidade de trabalho. Isso é terrível, terrível, terrível. A Tânia, minha prima, seja bem-vinda, Tânia, seja bem-vinda. Que alegria, que prazer encontrar você por aqui. Então, pessoal, a depressão acaba com o ser humano, tira toda a capacidade de trabalho, a capacidade de concentração, a capacidade de evoluir dentro das suas atividades, de prestar um serviço de qualidade, um sentimento, e aí é uma consequência trazer um sentimento de inutilidade. Essa pessoa, às vezes, se sente culpada por, às vezes, não conseguir contribuir com a sua família, desde os afazeres domésticos até no ganho dos seus rendimentos. Né? Isso tudo é muito triste, porque aquela pessoa ela vai se aniquilando no seu mundo e isso gera uma série de outras consequências
que não contribui em nada para a depressão. Aqui, ó, Solange nos dá um depoimento. Eu não conseguia andar porque eu ia cair. 2 pessoas me segurando e eu ainda achava que ia cair. Olha só que terrível isso para um ser humano. A gente se sente realmente inútil diante de tanta situação. É um absurdo, é um absurdo. Olha, a Taninha falando aqui, ó, tem 4 com depressão e ansiedade, que ela sabe muito bem o que é isso. Mas eu quero, pessoal, agora aqui como Fábio Pessoa, não Fábio Advogado, eu acho que é muito importante, nesse momento de depressão, nós atentarmos para o caso mais grave trazido aí pela depressão, que é o pensamento suicida. Isso realmente é terrível. Pessoas querendo tirar a própria vida em razão de uma doença que vai consumindo essa pessoa por dentro. Por isso, o Fábio Pessoa, o Fábio, marido da Gisele, pai do Bernardo, pai do Otávio, filho da Sônia, dá uma recomendação aqui, um conselho. Se é que eu posso falar que eu posso dar conselho para alguém, mas o apoio da família, o carinho da família sempre é muito importante. As pessoas com depressão, quando se sentem amadas, quando se sentem queridas, que seja levar para tomar um sorvete, né? Levar para passear, isso é muito importante, esse apoio da família, porque não é uma luta fácil, é uma luta terrível, terrível, e merece aí muita paciência daqueles que convivem, porque o tratamento ele é longo, existe uma necessidade aí imperiosa de quem tem a depressão aceitar passar por um tratamento, e aí cada qual vai procurar o seu médico, e esse médico vai avaliar qual seria o melhor cenário para o tratamento de cada caso. É muito importante essa consciência. Você que nos ouve, que tem depressão, que teve depressão, se trate, porque você vai sair dessa, eu tenho certeza, com todo o apoio da sua família, com o apoio dos seus amigos. Por isso, mande esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para eles entenderem que a depressão é uma doença terrível e eles precisam te apoiar. E agora vamos entrar nos benefícios por incapacidade. Falamos muito a respeito da depressão e agora vamos falar a respeito do que a depressão vai provocar nos benefícios por incapacidade, ok? E a pergunta que nós começamos é a seguinte: quem tem depressão tem direito a um benefício por incapacidade? Sim. Olha quem chegou aqui, ó. Bernardinho, fala um oi pro pessoal. Vem aqui falar um oi. Já que você quer vir, fala um oi aqui, ó. Ai, fala um oi aqui para tu. Oi, tudo bem? Ele vai ficar 2 minutinhos só, até a mãe dele vir buscar. Quem tem depressão tem direito a um benefício por incapacidade? Sim. Mas nós precisamos nos atentar a um ponto, viu, Bernardo? Um ponto. É preciso que haja a comprovação de que a depressão afeta diretamente o trabalho desse segurado. Ok? É preciso atentar que há a necessidade de se comprovar que a depressão afeta diretamente o trabalho. Ok? Então, vamos lá. Gira, pega o B aqui. Vai lá, B. Fala tchau, depois você volta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Bezinho. Vai lá. Vai. Pessoal, perdão. Lindo. O Bezinho é lindo. Ele é demais. Me tirou até a concentração aqui. Me fala se tem como eu ficar com depressão, que essa coisinha linda. Mas eu peço a Deus todo dia para Deus me dar bastante saúde para cuidar dessa criatura linda. Esse de 4 anos, o mais velho já está com 20 anos. E eu ainda tenho que fazer muito por esses meninos. Mas vamos retomar. Então, vamos lá. É possível quem tem depressão receber um benefício por incapacidade? Sim, é possível. Porém, há a necessidade de nos atentarmos que nós precisamos deixar claro que essa depressão afeta no trabalho do segurado. Ok? Nós não podemos pensar nos benefícios por incapacidade só do ponto de vista da doença.
ok? Nós temos que conciliar doença com trabalho. E aqui nesse meio do caminho, fazendo um elo de ligação entre a doença e o trabalho, existe uma questão que chama capacidade laborativa. Se essa depressão impede ou afeta o exercício da atividade, é possível a concessão de um benefício, ok? Se entre a doença e o trabalho não ficar caracterizada a incapacidade, não é possível a concessão do benefício. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, ok? Aí você me pergunta, Fábio, mas eu não consigo imaginar uma situação em que a doença não vai afetar o trabalho. É claro que afeta. Se a pessoa está doente, ela vai ser afetada pelo trabalho. Nem sempre. Nem sempre. O caso da depressão, talvez ele seja um pouco particular e a linha que define uma coisa e outra é bastante sensível. É uma linha tênue, bastante sensível. Mas pensa comigo, por exemplo, o motorista de caminhão. Eu sempre dou esse exemplo e é o exemplo que eu... Opa, meu filho Otávio entrou aí. Filhão, seja bem-vindo. O Bernardinho já apareceu por aqui, falou um oi para a turma, já bagunçou com a live do pai aqui. Ó, mas vamos pensar o seguinte, o motorista de caminhão que quebra o pé. Eu dou esse exemplo sempre porque é um exemplo muito claro. É fácil de perceber o que gera o benefício por incapacidade é a incapacidade, não é a doença. Então, vamos lá. O motorista de caminhão que quebrou o pé. Ele vai ter condições de trabalhar, viajar por longos e longos quilômetros? Não, ele não vai conseguir acelerar o pedal ali do seu caminhão, da sua máquina, ferramenta de trabalho, ok? Então, quebrou o pé, motorista de caminhão ficou impedido de trabalhar. Logo, existe incapacidade. E um locutor de rádio, ele teria a incapacidade dele constatada diante, por exemplo, de uma fratura na perna? Não, o problema dele é a voz. Ele pode perfeitamente continuar com as suas atividades, talvez ele tenha um problema de locomoção, e aí isso precisa ser explorado na individualidade de cada caso. Porém, o simples fato dele quebrar o pé não vai fazer gerar a incapacidade necessária para a concessão do benefício. Entende a diferença? A diferença basicamente é essa. Nós precisamos entender, é muito comum, às vezes, as pessoas chegarem até nós, advogados, e falar, poxa vida, eu estou doente, meu problema de saúde é grave, a minha doença é terrível e ela causa incapacidade para a minha atividade laborativa, porém, quando eu fui lá no INSS, o INSS me negou. E aí, quando a gente consulta o documento, que é o comunicado de decisão do INSS, a gente nota que está lá que ele não tinha o período de carência totalmente cumprido. E o que é o período de carência? Para nós aqui falarmos numa linguagem bastante popular, eu sei que tem advogados que nos acompanham, inclusive a doutora Maura Feliciano acabou de entrar aqui. Quero desejar um grande abraço para a doutora Maura, vice-presidente aí da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, minha coordenadora do IBDP aqui do Estado de São Paulo, excelente advogada e mais, excelente pessoa, uma pessoa totalmente do bem, muito querida, que eu tenho grande admiração e é um exemplo para todos nós. Seja bem-vinda, minha amiga. Um grande abraço. Satisfação é toda minha ter você aqui conosco. Então, vamos falar agora a respeito de carência para você que está do outro lado nos acompanhando e não é da área do direito. Carência é o número mínimo de parcelas do benefício, de mensalidade, de contribuição do benefício, que o segurado precisa pagar para poder usufruir de todos os benefícios que são oferecidos pelo INSS. Quando você vai fazer um plano de saúde, não fala lá, fala, tem uma carência aqui de 3 meses. Ou seja, o que significa isso? Só depois de pagar 3 meses de mensalidade é que você vai poder usar o plano. No INSS é a mesma coisa. E os benefícios por incapacidade, com exceção de acidentes do trabalho ou de qualquer natureza, e a lista divulgada aí pelo Ministério da Saúde, que são algumas doenças aí que anualmente são divulgadas, todos os outros benefícios
necessitam de uma carência, ou seja, de um número mínimo de contribuições pagas para que seja concedido um determinado benefício. No caso do auxílio-doença, existe a necessidade do pagamento de 12 contribuições. Portanto, se, por exemplo, eu entro no INSS hoje, pago a minha primeira parcela, e daqui 3 meses, eu chego lá e falo, pô, INSS, eu estou doente. Eu estou aqui com depressão, por exemplo, que é o nosso assunto aqui, o tema de hoje. Estou com depressão. O INSS vai falar, Fábio, mas você só pagou 3 meses de INSS. Você não vai poder ter direito ao seu benefício. E aí já fica a dica para as pessoas que, quando doentes, corre lá no CNIS e fala, puxa vida, eu não tenho as minhas contribuições. Deixa eu pagar um tempo aqui, depois eu vou lá pedir o benefício. Cuidado com isso, porque pode ser alegada pelo INSS a pré-existência da doença. E a pré-existência significa o seguinte, amigo, você entrou no INSS, você começou a pagar as suas contribuições já adoecido. Você já estava doente. Vai haver, obviamente, uma discussão a respeito de progressividade da doença, porque lembra que eu falei? O que dá direito ao benefício não é a doença, é o que a doença proporciona na qualidade e na possibilidade do seu trabalho. Então, é exatamente isso, é a incapacidade. Então, para os casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nós precisamos ter, no mínimo, 12 meses de carência. Paguei 12 meses, ok. Se eu ficar doente, eu tenho a cobertura do INSS. Porém, isso não é vitalício, tá? Cumprida a carência, ou seja, paguei 12 meses de contribuições, posso ficar tranquilo que se eu cair, quebrar o dedo do pé e precisar ficar afastado do trabalho, se eu for empregado por mais de 15 dias, eu vou ter a cobertura do INSS, ok? E se eu parar de pagar essas contribuições? Eu continuo tendo esse direito de exigir do INSS que pague o meu benefício? Sim. É o famoso e conhecido período de graça. É um período que, sem contribuição, o segurado ainda continua com o direito de requerer no INSS um benefício por incapacidade. Ok? E esse período, ele pode ser de 12, 24 ou 36 meses. Vamos lá. A partir da última contribuição do segurado, ou então, se o segurado estava afastado, teve alta do INSS, por um período de mais 12 meses, ele não precisa, veja bem, não é que ele não deve pagar a contribuição, não é isso. Principalmente se ele for um segurado empregado ou se ele for um prestador de serviço autônomo, que ele é um contribuinte individual. Aí ele tem a obrigação de pagar a contribuição. Mas, porém, se ele não pagar no período após a 12ª, fui dispensado, tem 12 meses, meu patrão me mandou embora, estou desempregado. Preciso pagar? Não necessariamente, não necessariamente. Por um período de 12 meses, o segurado mantém a qualidade de segurado. Ou seja, se alguma coisa acontecer que impeça algum problema de saúde, impedir ele de continuar trabalhando, ele pode requerer o auxílio-doença, que dentro desse período de 12 meses, o INSS ainda não vai te exigir contribuição. Existe uma outra situação. Se o segurado tiver mais de 120 meses pagos de INSS, ou seja, são 10 anos, tá? Sem que haja a interrupção que cause a perda da qualidade de segurado, ele estende esse período de 12 para 24 meses. Ou seja, por um período de 24 meses, se acontecer alguma coisa, o segurado pode ir lá falar, INSS, me afasta aqui que eu estou com problema de saúde. Ok. E uma terceira situação, se ele comprova a situação de desemprego, ele pode aumentar ainda para mais 12 meses. Então, esse período de manutenção da qualidade de segurado, ou seja, de ter direito de pedir algum benefício, mesmo sem que haja contribuições, ele pode durar até 36 meses.
Mas muito cuidado com isso, muito cuidado. Só deixa para usar isso em extrema necessidade. Se você estiver trabalhando e tiver condições de fazer sua contribuição previdenciária, faça, porque no momento do socorro você vai ter direito ao benefício, ok? Ah, detalhe, segurado facultativo, são só 6 meses, viu? O segurado facultativo, que é a dona de casa, o estudante, aquele que não tem uma atividade laborativa, não é empregado de ninguém, não trabalha como autônomo, aquele que está tranquilo, está em casa e paga a sua contribuição como segurado facultativo, ele tem o período de extensão da qualidade de segurado dele, a manutenção da qualidade de segurado, é apenas de 6 meses, ok? Fique muito atento, você que contribui na modalidade de segurado facultativo, ok? E se perder a qualidade de segurado? O segurado perdeu, passou lá, contribuiu, vamos pôr, o segurado estava empregado, trabalhou na sua empresa lá por 15 meses, foi dispensado, ficou lá 1 ano sem contribuir. Nesse primeiro ano, ele tem ali os seus direitos assegurados, né? Ele tem ali o direito assegurado de pedir um benefício, mas vamos imaginar que passou esse período. E 3 anos depois, ele fala, puxa vida, vai olhar no CNIS lá, entrou dentro do meu INSS, puxou o CNIS e fala, puxa vida, faz 5 anos que eu parei de contribuir. Eu já não tenho mais qualidade segurada. Como que eu faço para recuperar a minha qualidade segurada? Ele tem que pagar a metade do período de carência. Portanto, lembra que eu falei que a carência são de 12 meses? O período mínimo de contribuição são 12 meses para adquirir a carência para os benefícios por incapacidade. Se ele contribuir por 6 meses após perder a qualidade de segurado, ele recupera a qualidade de segurado e, portanto, ele vai ter aí o direito de pedir qualquer benefício em razão desse problema de saúde, ok? Pessoal, ainda entrando, Luci, o Saulo, meu cunhado, Saulão, seja bem-vindo, o Ednilson. Pessoal, coração na tela, clica o dedo no coração aí. Vamos falar para o Instagram. Instagram, esse assunto é interessante. Manda para mais pessoas, convide seus amigos. Printa a tela, marca lá no seu post e marca o arroba Fábio Turazzo Advogado, que eu vou fazer questão de compartilhar, ok? Vamos seguir, então. Vamos falar agora a respeito de documentos médicos. Opa, entramos aqui num terreno bastante delicado, a questão da documentação médica. Agora à tarde, eu fiz um atendimento de uma cliente do Mato Grosso do Sul. Ela está no Mato Grosso do Sul, o irmão está aqui na cidade de Ribeirão Preto. E ela me mandou, o atendimento, obviamente, foi à distância, né? Foi por videochamada, e ela compartilhou comigo o atestado médico do irmão dela. E o atestado médico tinha, acho que, 3 linhas. Esse é o grande problema. É um grande problema para nós, advogados. Eu sei que tem mais advogados aqui que nos acompanham e vão compartilhar desse mesmo sentimento. É muito comum o cliente, às vezes, chegar aqui no nosso escritório e falar assim, meu médico falou que eu tenho que aposentar. Aliás, meu médico perguntou se eu não aposentei ainda. Mas veja bem, para que haja a concessão de um benefício, é necessário que haja uma documentação médica compatível. Então, se algum médico estiver nos ouvindo ou ver esse vídeo, é importante fazer um relatório médico, além de ser um dever legal do médico, né? E um direito do paciente. Que esse documento médico, que esse relatório médico, que esse atestado médico, que ele seja o mais completo possível, né? É comum a gente, às vezes, pegar um documento médico e lá o médico fala o seguinte, ó, portador de F32. F32 é a depressão. O paciente tal é portador de F32. Sugiro avaliação pericial. Como assim? Ele é o médico, pô, ele é o médico que acompanha esse paciente. Ele já tem que determinar lá, ó, o paciente X aqui, ó, que tem F32,
ele está impossibilitado de exercer sua atividade laborativa. É o médico que tem que colocar no relatório médico que aquele paciente está incapacitado. E, se possível, fica aí a dica para vocês, peçam para o seu médico colocar lá. É claro que o médico não vai colocar inverdades. Ninguém está pedindo para o médico inventar e criar uma situação. Mas pergunte para ele, fala, doutor, eu sou operador de colheitadeira. Esse meu problema me permite trabalhar nessa condição? Não, esse problema não te permite exercer esse tipo de atividade. O senhor poderia constar isso do relatório? Escreve aí no relatório, porque o perito lá do INSS, o perito lá do juiz, ele precisa entender que o meu problema de saúde, ele me traz limitação para continuar exercendo a minha atividade laborativa. Ele precisa entender que esse meu problema de saúde não me dá condições de continuar trabalhando como operador de colheitadeira, como caminhoneiro, como motorista de ambulância, como doméstica, como diarista, como enfermeira, como médico. Enfim, é muito importante que o próprio médico já sinalize ali no relatório médico que este segurado, em razão do problema F32, a depressão, por exemplo, não pode ser motorista de caminhão, porque com a medicação que ele toma, certamente vai haver uma redução dos seus reflexos e ele vai colocar a vida de pessoas em risco. Opa, o vídeo está sendo pausado, reconectou. Voltamos? Pausou aqui para mim? Voltamos? Perdemos a conexão ou não? Acho que não, né? Acho que estamos aqui. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Então, é muito importante que essa documentação médica ela seja completa. Não adianta o médico colocar lá, ó, fulano de tal é portador de F32, solicito avaliação pericial. Poxa vida, doutor, aí não. E aí esse médico fala para o paciente, ele fala assim, ó, eu não acredito que o seu advogado não te aposentou ainda, mas claro que não. Não tem uma documentação médica compatível. Enfim, é preciso que haja uma prova robusta para demonstrar para o INSS que esse problema de saúde X, no caso a nossa depressão aqui, o F32, que ele causa impossibilidade daquele segurado trabalhar naquela atividade. Ele tem que demonstrar que existe a incapacidade. O médico tem que entender que não basta só ele relatar qual que é a doença, ele tem que especificar que aquela doença provoca a incapacidade, que é isso que dá direito ao benefício. Tanto que mudou o nome. Auxílio-doença não é mais auxílio-doença, aposentadoria por invalidez não é mais aposentadoria por invalidez. E sim benefício por incapacidade temporária ou definitiva. Entendeu? O próprio nome do benefício já fala, benefício por incapacidade. Portanto, a documentação médica é de suma importância, é extremamente importante para que você peça para o seu médico uma documentação bastante completa, capaz de fazer força na sua instrução processual, seja no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. Outra coisa, organização de documentos. Eu tenho 10 relatórios médicos, mas os 10 são mais ou menos igual. Vou rasgar todos e vou ficar só com o último. Não, não. Aquilo vai mostrar que com o passar do tempo existe uma evolução cronológica do problema de saúde. Vai mostrar também para o médico perito do INSS ou para o médico nomeado pelo juiz, o perito judicial, que apesar do tratamento não houve uma regressão desse estado depressivo, ou então que houve uma progressividade desse quadro de depressão e aumentou de forma gradativa e significativa a incapacitação para o trabalho. Ok? Então, é muito importante que o segurado guarde toda a sua documentação médica, se possível, guarde dentro de uma pastinha, organizadinho por data, tudo separado. Isso é a melhor coisa, tem vários colegas advogados aí, a gente até vibra de alegria num momento triste como esse, quando a gente vê algum cliente chegando com uma pastinha, tudo organizado por data, facilita demais a vida do advogado.
Mas, enfim, guarde o seu documento médico. Isso é muito importante. Receitas médicas, extremamente importantes. Extremamente importantes. Por quê? É através da receita que você vai mostrar para o perito do INSS ou perito judicial qual é o medicamento que você faz uso para aquele problema de saúde, a dosagem e, principalmente, as consequências que aquele medicamento traz para o seu organismo. Eu já consegui benefício para cliente com bula de remédio. Bula de remédio. Por quê? Juntei a receita médica, juntei a receita do medicamento, aliás, e juntei a bula do medicamento. E lá eu demonstrei que aquele medicamento ele causava, eu não lembro se era sonolência, diminuição dos reflexos. E era acho que era tratorista, operador de máquina. Então, com a diminuição dos reflexos, ele não poderia continuar no exercício daquela atividade, porque colocava a vida dele, a vida de terceiro em risco. Imagina um motorista de ônibus, de coletivo, que transporta aí 40 pessoas. Não tem condições desse trabalhador com depressão, tomando uma medicação extremamente agressiva, continuar exercendo esse tipo de atividade. Então, a receita médica é muito, muito, muito importante e, através dela, muitas vezes, consegue-se provar o benefício por incapacidade. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre perícia. Pausa para tomar uma água. A boca vai secando e as palavras vão sumindo. Vamos lá, pessoal, falando um pouquinho sobre perícia. A perícia do INSS, como todos sabem, ela é uma perícia quase que apenas de análise de documento. Portanto, mais uma vez, reforço o que nós falamos agora há pouco, a necessidade de se levar uma boa documentação médica. Uma documentação médica limpa, completa, onde o médico particular dessa pessoa vai colocar no seu atestado ali que a pessoa realmente tem impossibilidade de exercer tal atividade. Isso vai facilitar muito a vida desse perito do INSS, ok? E dependendo do grau desse quadro depressivo do segurado, é importante e até recomendado que ele não vá para a perícia sozinho, que ele esteja acompanhado por um familiar. Houve, inclusive, para entrar dentro da sala da perícia, ok? Muita gente não sabe, mas é possível ter um acompanhante dentro da sala da perícia. Claro que isso vai depender da aprovação do médico perito que estiver fazendo a perícia lá no dia. Você vai lá no servidor, pede para ele, fala assim, ó, eu preciso entrar com ele porque ele não tem condições de ficar sozinho. Eles vão te apresentar um formulário, que é uma solicitação de acompanhamento em perícia médica, essa pessoa vai preencher e ela vai entrar dentro da sala e vai ficar calada. Obviamente, se o médico perito fizer algum tipo de pergunta, a pessoa pode tranquilamente responder, mas ela não pode interferir. Ela é um acompanhante para dar uma segurança, para dar um apoio para aquela pessoa que está necessitando de um auxílio de um outro familiar ali durante o ato pericial, tá bom? Mas esse requerimento, essa solicitação de acompanhamento de perícia, ela vai ser enviada para o médico e esse médico ele tem aí a discricionariedade de deferir ou de indeferir. Se ele autorizar, fala, não, pode entrar, fica quietinho aí, não manifesta, ele vai falar, certeza. Pode entrar, mas não se manifesta, fica quieto aí, não atrapalha a perícia, não. Ele pode falar isso. Pode, não deve falar, né? Mas eles falam. Ou então o médico fala assim, não, eu não permito o acompanhamento, não quero que ninguém entre, é só o periciando e tudo bem, vai ter que fazer, vai ter que ser dessa forma. Mas é possível chegar no dia da perícia e a pessoa se fazer acompanhada por uma outra pessoa. Teve um projeto de lei aí que tentava regulamentar essa situação, eu até acho que isso volta para apreciação do Congresso Nacional, porque não deu tempo, em razão do ano legislativo, venceu o prazo do projeto de lei, e ele não foi votado, e aí ele caiu, a sua validade caiu, obviamente, por falta de aprovação.
mas ele justamente previa a possibilidade de uma terceira pessoa, de um acompanhante, ingressar dentro da sala do perito médico com aquele segurado que vai fazer a perícia. Por quê? Todo esse resguardo, né, esse sigilo da perícia, ele é do cliente, ele não é do médico. O médico fala, isso é sigilo médico, mas é sigilo médico por conta do paciente, não do médico, entendeu? Quem é o detentor desse direito de ter o sigilo é o paciente, não é o médico. Portanto, se o paciente autoriza, pode entrar uma terceira pessoa para acompanhar a perícia. Eu estou autorizando, o sigilo é meu, são os meus dados que estão sendo avaliados aqui, entendeu? Então, esse projeto de lei, eu acredito que ele deva voltar. Se não voltar, fica aí uma sugestão para a gente cobrar os nossos deputados, e para que realmente esse projeto seja novamente apreciado e mais, que ele seja sancionado, inclusive. Ok? Vamos lá. A questão das provas dentro do processo, nós precisamos ter aí uma consciência de que é preciso. A Solange falando aqui, ó, mas o perito não deixa ninguém entrar. É verdade, é verdade. Mas por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, Solange, faz o pedido de forma errada. Às vezes chega lá na porta e fala, perito, eu posso entrar com ele? Não, ali ele vai falar não. Agora, chega lá no balcão, no dia da perícia, vai lá no balcão do servidor e fala assim, eu quero aí o documento aí que é a solicitação de acompanhante em perícia médica. Eu quero preencher o formulário, você leva lá para o perito autorizar. Opa, essa pessoa sabe o que está falando. Então, o médico que vai receber esse comunicado, talvez ele haja diferente. Agora, se a gente bater na porta lá, fulano, eu posso entrar junto com ele aqui? Certamente que ele não vai deixar, tá bom? Agora, preenchendo o formulário, solicitação de acompanhamento em perícia médica, a história muda, a história muda. É possível que o perito vai te falar, entra, mas fica quietinho lá. Não conversa nada, não. E aí você entra, fica quieto lá, mas pelo menos você está acompanhando tudo que está acontecendo lá, ok? É possível, é possível. Vai para a avaliação do perito? Vai. Mas se tiver o formulário preenchido, a chance dele liberar é muito maior. Agora eles não estão deixando entrar por conta das restrições da pandemia, né, Laine? Agora realmente está terrível. Mas ali, a hora que o guardinha barrar, se for o caso, a hora que o guardinha barrar ali na porta, já acena para ele. Fala, opa, eu vou preencher o formulário para eu acompanhar ela na perícia. Pega um formulário lá para mim e eles vão falar, opa, essa pessoa já está orientada. Deixa eu pegar lá logo, antes que me complica mais aqui. Ok? Então, processualmente falando, é preciso, e aí os advogados que nos acompanham, é preciso explorar bastante essa documentação médica, né? E principalmente as atividades desenvolvidas pelo segurado, ok? É muito importante deixar claro. Se for um segurado empregado, por exemplo, peça na sua empresa um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ah, Fábio, mas esse não é o documento que a gente usa para fazer o pedido da aposentadoria especial? Sim, mas ali nesse documento ele traz a profissiografia do trabalhador, que é exatamente as funções que esse determinado trabalhador exerce na sua atividade naquela empresa. Isso é importante para você mostrar para o juiz ou para o próprio INSS que aquele segurado executa determinados tipos de atividades, de movimentos e de funções, ok? Muito importante, nos benefícios por incapacidade. Leva o PPP. Quem puder, leva o PPP, ok? Então, é muito importante explorar tudo isso. E aí a gente entra no outro campo, que esse eu falo é a bola da vez, é o ponto crucial dos processos de benefício por incapacidade. Quesitos. Quesitação. Quesitos é a forma como o advogado conversa com o perito. Ou seja, eu vou apresentar-lhe uma série de quesitos, de perguntas, de questionamentos, e o perito, por força de lei,
do Código de Processo Civil, ele é obrigado a me responder. Então, quando eu quesito, quando eu apresento uma quesitação bacana, esse perito se vê na obrigatoriedade de me dar respostas condizentes com a análise que ele está fazendo. E olha só que importante, o Código de Processo Civil, ele fala que essas respostas, ou seja, que o laudo pericial, ele tem que ser baseado na pesquisa científica. Então, o perito não pode simplesmente falar, aqui eu acho que não tem capacidade, porque eu acho que não tem. Espera aí. Aqui eu estou demonstrando que o estudo científico fala que a depressão, ela causa isso, isso e isso. E a atividade desse segurado exige isso, isso e isso. Com base no que, então, o senhor é contra essa afirmação? E ele tem que responder dentro de uns limites da pesquisa científica, ok? Então, o quesito é muito importante. Colegas sempre me perguntam, Fábio, você tem modelo de quesito para me mandar? Quesito não existe modelo. Não existe modelo. O quesito ele tem que ser personalizado para cada atividade, para cada pessoa, para cada organismo, para cada caso, há a necessidade de se fazer quesito específico. O quesito tem que ser específico. Olha aqui, esse segurado trabalha como pintor e ele sobe a 10 metros de altura. Ele toma depressão. O remédio que ele usa para depressão causa nele uma sonolência. Ele vai poder subir a 10 metros de altura e executar suas atividades? Sim ou não? Se for não, especifica e com base no que vem a sua argumentação? Opa, o perito vai falar, opa, peraí, deixa eu analisar esse caso aqui de uma forma diferente. Por quê? Porque ele está respaldado. Entendeu? Ele está respaldado. Então, doutor, eu gostaria de saber se a empresa pode demitir o funcionário que está fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra. Veja bem, se estiver fazendo só o tratamento, Solange, ele pode dispensar. Agora, se ele estiver incapacitado e recebendo um benefício por incapacidade, ele não pode porque o contrato de trabalho está suspenso, ok? Aí não pode haver a dispensa, certo? Então, vamos lá. A importância dos quesitos hoje em dia. É uma oportunidade de você ir direto ao ponto e colocar o perito, no bom sentido, contra a parede e fala, perito, eu quero que você analise esse caso aqui sob essa ótica. E aí o perito vai te responder toda essa situação de acordo com o que você está questionando. Agora, perguntas de quesito, por exemplo, o segurado aqui é portador de depressão? Poxa vida, se você já juntou o documento que ele é portador de depressão, você não precisa perguntar esse tipo de coisa para o perito. E aí o perito enche o saco e ele vai fazer um laudo, não vai nem ler o resto dos quesitos que você tem para apresentar, e ele vai dar um laudo lá do jeito que ele acha que deve dar. Quesito tem que ser quesito direto ao ponto. Ele tem que incomodar, ele tem que cutucar o ponto central da questão. Ok? Vamos lá, vamos lá. Os benefícios concedidos. Olha só que importante. Após o benefício ser concedido, primeiramente nós temos que analisar que tipo de benefício vai ser concedido. Esses dias me perguntaram, Fábio, eu queria fazer o meu pedido de aposentadoria direto no INSS. Tem como? Não tem como. A gente vai analisar lá, não existe um campo em que você pede aposentadoria por invalidez. Foi isso que eu falei? Aposentadoria por invalidez, né? Se eu falei outro benefício, vocês me desculpem. É aposentadoria por invalidez. Não existe como pedir diretamente a aposentadoria por invalidez. Não. Você vai marcar uma perícia médica e nesta perícia o perito vai te avaliar e ele vai decidir se o seu caso é somente, se a sua incapacidade é somente para a atividade sua habitual, essa que você está exercendo hoje em dia, ele vai falar, opa, peraí, esse cara não pode trabalhar, ele está incapacitado. Vou te dar um período aqui de 6 meses, 1 ano, 2 anos e por aí vai. Agora, se ele entender, falou, opa, peraí, essa incapacidade aqui, ela não permite que esse segurado trabalhe em nenhuma outra atividade. Aí ele já vai conceder diretamente a aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, não se pede aposentadoria por invalidez. É uma consequência da avaliação
do perito do INSS. Na justiça, a história é outra. Você pode entrar lá pedindo só o auxílio-doença, você pode entrar pedindo só a aposentadoria por invalidez, você pode entrar pedindo a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, você pode entrar pedindo o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Você pode entrar pedindo a aposentadoria por invalidez. E, no caso do perito não entender que tem direito à aposentadoria por invalidez, lhe dá o auxílio-doença. Então, na justiça, você pode pedir da forma como você bem entender, claro, de acordo com o seu caso ali específico. Ok? Então, da prova processual, eu acho que é isso que nós tínhamos que falar. A depressão, então, é um benefício hoje bastante gerador de benefícios por incapacidade, ainda não supera os benefícios provocados aí por problemas de coluna, que são muitos, mas a depressão já está se equivalendo aí a esse tipo de benefício. E é muito importante falar novamente aí de todos os cuidados que a família deve ter com uma pessoa com depressão. Né? A família tem que sempre prestar um apoio incondicional para essa pessoa que tem depressão, porque realmente não é fácil, mas com um tratamento adequado. Né? E aí, dentro desse tratamento adequado, o benefício previdenciário ele é muito importante. Por quê? Imagina só uma pessoa que já está acometida de depressão, que tem que se preocupar quase que todo mês, fala, ai meu Deus, o INSS vai me chamar de novo para fazer perícia, eu preciso ligar no meu médico para ele me dar um outro atestado médico, que eu vou ter que ir lá no INSS, vou ter que ficar na fila, sentado naquele banco que a hora não passa, aguardando o perito me chamar para eu entrar dentro da sala dele. Entrei dentro da sala dele, o perito vai falar para mim, vai olhar meu documento, em 2 minutos ele vai me mandar embora, vai me dar um papelzinho, vai falar assim, ó, entra às 9 horas lá no sistema e pega o resultado da sua perícia. Meu senhor, para quem tem depressão, isso é a morte. A morte. Então, é muito importante que se tenha um cuidado de toda a família com a pessoa que é depressiva, auxilie essa pessoa na organização dos documentos, auxilie essa pessoa em tudo que ela fizer, apoie essa pessoa, porque é uma doença muito triste. E uma pessoa que tem um benefício concedido, ela consegue fazer o tratamento dela com mais tranquilidade. Portanto, esse período de tratamento, se ele é de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, ele vai poder fazer com muito mais tranquilidade, sendo possível uma recuperação antecipada. Né? Então, infelizmente, ainda tem uma resistência muito grande por parte da autarquia previdenciária com relação às... Exatamente, quem falou foi a Maria Laureano. Maria Laureano, perfeitamente, perfeito. Existe, mas existe demais. Eu não sei se você estava aqui no começo da conversa. Ah, a Maria Laureano é advogada, minha colega de profissão. Seja bem-vinda, é um prazer. No começo eu falei, Maria Laureano, que há uns 8 a 10 anos atrás, eu ouvi de um perito, eu estava com a cliente dentro da sala. Eu preenchi a solicitação de acompanhamento e entrei com a cliente. E o perito falou dentro da sala que depressão não era doença. Olha só que triste. Depressão não é doença. Mas, enfim. Então, uma pessoa depressiva que tem o seu benefício garantido, assegurado, ela tem um tratamento muito mais eficaz. A chance de recuperação dela é muito maior. A chance dela retornar ao mercado de trabalho é muito maior. Por quê? Eu não consigo compreender que uma pessoa queira estar depressiva para poder receber um benefício. Isso não existe. Muitos médicos falam, está falando que está com depressão aí, mas é só para receber o benefício. Gente, a dor de uma depressão é terrível e não é uma dor palpável, né? Não é através de exame que o perito vai identificar que existe uma depressão. Isso é a dor lá dentro, é a dor da alma, é a dor do coração. Né? É a dor da angústia, é a dor do sofrimento, é terrível para quem tem depressão.
É terrível, terrível, terrível. Não queira passar por um momento depressivo desse. E se você tem alguém com depressão na sua família, pegue essa pessoa no colo, abrace essa pessoa, eleve o astral dessa pessoa, ajude essa pessoa, porque realmente é terrível, ok? Através de muito otimismo, uma boa recuperação e o tratamento adequado, é possível a recuperação dessa capacidade de trabalho e até mesmo de convivência social. Enquanto isso não acontece, lute pelo seu benefício previdenciário. Organize toda a sua documentação de acordo com o que nós conversamos aqui essa noite. Guarde toda a sua documentação, apresente no momento exato, saiba construir o quesito necessário para buscar esse benefício, que ele seja concedido de forma mais ampla e justa possível. Ok? Pessoal, e com isso nós vamos para o encerramento desse bate-papo de hoje à noite. Já estamos passando aqui 1 hora. Se tiver alguma pergunta aqui, eu terei o maior prazer de responder dentro, claro, das minhas possibilidades e limitações, mas já gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Parabéns, Fabinho. Tiagão, fala, Tiagão. Tiagão é advogado também, de Previdência. Doutora Simone Gouveia. Puxa vida, doutora, entrou no final. Brincadeira. A live vai ficar gravada, viu, pessoal? Um enorme prazer compartilhar com vocês aqui essa noite. Tivemos um fluxo grande de pessoas que passou. Printa a tela, publique no seu store, marca aqui Fábio Turaz Advogado. Em breve nós teremos muitas novidades para quem é da área do direito, para quem advoga no direito previdenciário, para todos vocês que nos acompanham aqui, que são clientes de advogados. Mande essa live aí para o seu advogado, mande para o seu amigo, para o seu familiar que precisa ouvir sobre a depressão, que essa doença terrível. Eu tive depressão em 2016 e agora voltou 2020, é horrível, dá vontade de tomar todos os remédios, tem hora que... Solange, é terrível, eu tenho caso de depressão na família, não faça isso, pelo amor de Deus, a gente sabe que isso é passageiro, eu não sei, não estou aqui para falar, obviamente, de religião, mas eu acredito que todos vocês acreditam muito em Deus, e Deus é a pessoa que pode nos tirar desse estado depressivo. Conte com a ajuda da sua família, peça socorro, isso é muito importante, exija tratamento, se trate, não deixe isso acabar com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família, isso é muito importante, né? Nós precisamos aí de bons momentos, de otimismo para a vida, passamos aí por um período, ainda estamos, né? Num período aí pandêmico, que muitas pessoas sofreram com isso, e isso, consequentemente, aumentou e muito o número de casos aí de depressão, principalmente com relação a benefício previdenciário. É terrível que pessoas sofram caladas, sofram sem ter coragem de levantar a mão, de pedir ajuda, e mais. É terrível que algumas pessoas sofram sem que tenham alguém que lhes estendam as mãos. Portanto, se você conhece alguma pessoa que atravessa uma crise depressiva, ajude essa pessoa. Deus vai te retribuir, mas de um monte de outras formas, um monte que você não vai nem entender de onde é que está vindo tanta coisa boa na sua vida, mas é porque você teve uma boa ação, você ajudou uma pessoa que estava precisando de ajuda, tá bom? Pessoal, agradeço de coração todos que estão comigo até agora, né? Já temos aí 1h10 de bate-papo. Obviamente que a minha intenção era apenas de trocar uma ideia com todos vocês, conhecer um pouco de vocês, levar um pouco daquilo que a gente estuda no dia a dia e contribuir de alguma forma para que alguma vida seja modificada através das nossas palavras. Eu tenho feito um estudo diário, inclusive, a respeito de valorização, né, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, e eu vou compartilhar com todos vocês através desse Instagram, tá bom? É possível que no futuro venha novidades com relação a isso, mas eu faço questão de compartilhar com todos vocês
tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu aprendo, o ensinamento, o aprendizado, o conhecimento, quando ele não é repartido, quando ele não é dividido, quando ele não é partilhado, ele não é nada. Aliás, o conhecimento só é conhecimento quando ele é dividido. Tá bom? Um grande abraço a todos, que vocês tenham uma ótima noite, que Deus abençoe todo mundo, que Deus dê o apoio que todos que estão nesse momento de depressão precisam. Desejo a todos uma ótima noite. Eu vou encerrar a live daqui a pouquinho, mas presta atenção, vai ter o nosso pensamento, hein? O que o seu eu do futuro falaria para você hoje. Daqui a pouco vai estar aqui no nosso Instagram. Peço para você acompanhar. Peço mais uma vez que Deus abençoe a todos vocês, toda a família de vocês. E semana que vem, na quarta-feira, vou colocar uma enquete depois lá. Fazemos outra live ou não fazemos mais live? Daqui a pouquinho vai ter outra enquete, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Aproveitem e curtem a família de vocês. Um bom descanso e amanhã nós estaremos juntos novamente, tá bom? Um abração. Fiquem todos com Deus. Um abraço.